Como lidar com a ansiedade? A palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês, em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro. Eu acho legal ter uma versão que fala assim, ó, encham a mente de vocês com tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Em tudo o que houver alguma virtude ou algo de valor, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. Cara, ansiedade e depressão são os maus do século, né? São as doenças que assolam esse tempo, né? Pesquisas indicam que 7, se eu não me engano, 7 em cada 10 pessoas já sofreram, sofrem ou sofrerão de ansiedade e depressão. Tem uma passagem em Mateus 8, né? Se eu não me engano, é no final do capítulo ali, aquela passagem que relata o momento em que Jesus acalma a tempestade. Jesus está no barco com os discípulos e tem uma tempestade muito forte, a ponto de inundar o barco, e os discípulos, que são pescadores, estão acostumados com isso, se desesperam e acreditam que vão morrer. E eles vão lá e acordam Jesus, né? Jesus fala, homens de pouca fé, e acalma a tempestade. O que é mais incrível dessa passagem é que Jesus estava dormindo em meio à tempestade, onde pescadores que já estavam acostumados com o mar estavam com medo de morrer pela força das ondas, né? Jesus ensina um princípio muito forte pra gente nessa passagem, né? Só pode dominar as tempestades quem consegue dormir em meio a elas. Você só vai conseguir dominar, governar os seus inimigos, vencer os inimigos que não roubam o teu sono, que não tiram a tua paz. Porque a partir do momento que você perde a tua paz, você perde também esse lugar de autoridade, esse lugar de governo, essa posição de confiança naquele que luta as suas batalhas. Davi, por exemplo, derrubou os gigantes. Diferente de todos os outros soldados que estavam amedrontados com ele, Davi percebeu que ele não tinha uma aliança com Deus Altíssimo. Isso me faz lembrar, né, daquela frase do Max Lucado: olhe para os seus gigantes e você tropeçará. Olhe para o seu Deus e os seus gigantes é quem tropeçarão. Jesus, ele consegue dormir em meio à tempestade porque ele conhecia o futuro dele. Ele já sabia que ele iria morrer numa cruz. O pai já havia dito para ele que ele ia morrer no madeiro. Então a força, o tamanho das ondas não amedrontava ele, porque ele sabia que ele não morreria afogado. Ele iria morrer numa cruz. O que é mais doido, gente, é que Jesus ele era carpinteiro, né? Jesus trabalhava, tinha um ofício e ele era carpinteiro. Todo santo dia Jesus trabalhava com madeira, pregos, martelos, os mesmos elementos que o matariam. Ele trabalhava com aquilo todo dia e ele sabia que em algum momento aquelas marteladas seriam nas mãos dele. Quando ele dava aquelas marteladas na madeira, ele sabia que em algum momento seria a carne dele que estaria sendo atravessada por aqueles pregos. E ainda assim ele não ficou ansioso. E por quê, cara? Por quê? Porque ele confiava em Deus, o Pai da eternidade. Uma das características, um dos nomes dados a Deus é Pai da eternidade. Ele não é o Criador da eternidade, ele é o Pai da eternidade. Diferente de alguém que consegue criar um carro, Deus não criou a eternidade. Deus, ele tem paternidade, ele gerou a eternidade. E paternidade, por essência, é algo que precisa sair. Um filho, ele sai de dentro de você, certo? Então a eternidade saiu de dentro de Deus. A eternidade tem uma filiação com Deus. É essa a relação de Deus com a eternidade. E aí a gente vem num momento onde a humanidade é assolada por depressão e ansiedade, que são doenças do tempo. Depressão é uma doença atrelada ao passado, onde você está focado em momentos que passaram e você acredita que nada que vai vir no seu futuro vai se comparar àquilo que já passou. E a ansiedade é onde você só consegue viver no seu futuro, ansiando, preocupado, querendo que aconteça, que chegue logo, né? São doenças do tempo. Gente, tem um requinte de maldade, essa estratégia, essa ação do diabo de lançar essas doenças na mente, de lançar pensamentos de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico, de preocupação. Isso tem um requinte de crueldade, porque a criação do Pai da eternidade não sabe se mover no tempo. Não confia que Deus, que aquele que o criou ou aquele que é o seu Pai, está governando tudo que acontece. Então, por que Jesus ele consegue dormir em meio à tempestade? Porque ele sabe que o Pai da eternidade está no controle de tudo e o futuro a ele pertence. Salmos diz que todos os nossos dias foram escritos no seu livro, né? Antes mesmo de qualquer um deles existir. Nada pega Deus de surpresa, meu amigo. Nada pega Deus de surpresa. Deus conhece todos os dias
ele consegue enxergar de uma maneira simultânea passado, presente e futuro. Ele não entende o tempo, ele não enxerga o tempo como a gente, de forma cronológica. Ele tem uma forma diferente de enxergar, ele passeia na eternidade, presente, passado e futuro, porque ele é o Pai da eternidade, ele gerou a eternidade, então o futuro a ele pertence. E é por isso que Jesus consegue dormir em meio à tempestade e ensina isso pra gente. Só vai governar a tempestade, os inimigos, as crises, quem conseguir dormir em meio a elas, quem não perder a paz em meio a elas. E aí, nessa passagem aqui, a gente fala exatamente sobre isso, né? Não andem ansiosos por coisa alguma. Em tudo, por meio de oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então a gente precisa orar a Deus, apresentar as nossas preocupações, lançar sobre Ele a nossa ansiedade, como Jesus mesmo fala. O próprio Jesus fala isso, para nós lançarmos sobre Ele a nossa ansiedade, pegar dele o fardo leve dele, a paz dele, que excede todo entendimento, né? Ele é o príncipe da paz, porque a paz, quando Jesus chega, meu irmão, a paz precisa reinar, a paz precisa se estabelecer, porque a paz não é o que Jesus tem, a paz é o que Jesus é, ele é o príncipe da paz, como diz a palavra, né, em Isaías. Então a gente precisa apresentar a Deus os nossos pedidos e já com ações de graça, crendo que aquilo que Deus prometeu não vai acontecer, já aconteceu. E quando a gente faz isso, como diz aqui o versículo 7, então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus, né? Que é o príncipe da paz. Eu não sei qual foi o autor que falou isso, mas ele fala que para a gente conseguir experimentar e vivenciar a paz que excede todo entendimento, a gente precisa abrir mão do direito de entender. A fé, muitas das vezes, não faz nenhum sentido, né? A gente conseguir crer, confiar em Deus, mesmo quando não tem nenhum motivo, é literalmente se desfazer do direito de entender e não buscar uma parte lógica, mas apenas crer e descansar que o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, está conosco, o futuro pertence a Ele, e os planos dele são maiores que os nossos, os pensamentos deles mais altos que os nossos. Os planos dele são de paz e não de mal para nós. A gente confiar que Ele vai realizar os desejos do nosso coração, porque é dele o querer e é dele o realizar. Então, todos os nossos dias já foram escritos no livro dele, antes de qualquer um deles existir. E aí o versículo 8, né, finaliza da seguinte forma: finalmente, irmãos, pensem, né, ou encham a mente de vocês com tudo que for verdadeiro, de respeito, for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver virtude ou algo de louvor, pensem nisso. E aí eu vou ler para vocês um trecho de uma devocional que eu li exatamente sobre esse versículo 8 aqui, e eu achei que foi de fato que me motivou até a gravar esse vídeo, né? Eu vou ler esse trechinho aqui para você. Você já pensou sobre o que você pensa? Cara, isso aqui é um exercício que quando você começar a praticar ele diariamente, constantemente, a sua vida vai mudar. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso aqui. Eu usei como base Provérbios 4:23, que diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Pensar sobre o que a gente pensa é um exercício, uma prática que deve ser diária e constante na nossa vida. Vou continuar a leitura aqui desse trecho da devocional. Você já pensou sobre o que você pensa? Você reconhece que os seus pensamentos têm poder de dirigir as suas decisões e a tua vida? Você já percebeu que com o tempo você se torna aquilo que você pensa com mais frequência? Mesmo em um mundo destruído, Deus criou coisas boas e nos capacitou para percebê-las e louvá-lo por isso. A Bíblia diz que tudo que é bom e perfeito vem de Deus. E também diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando a gente se concentra no que é bom e cheio de verdade, nossos pensamentos se voltam para Deus, aquele que gera coisas boas e o autor de tudo que é verdadeiro. Concentrar-se, pensar em coisas boas não é praticar o pensamento positivo, mas sim fixar os nossos pensamentos em Deus para cultivar a mente de Cristo em nossa vida diária. Cara, a mente de Cristo, né, é algo que faz parte da nossa herança. Está lá em Romanos 8, né? Nós temos a mente de Cristo. Isso é algo que eu até te convido, cara, a declarar isso diariamente. Que você tem a mente de Cristo, que você pensa os pensamentos de Jesus, porque isso já faz parte da nossa herança. A gente precisa renovar a nossa mente na palavra. A gente precisa buscar e treinar a nossa mente para ser influenciada pelo Espírito Santo que já habita em nós. E a gente faz isso como? Enchendo a nossa mente, enchendo os nossos pensamentos, nos concentrando em tudo que é verdadeiro, que a palavra de Deus é a verdade, né?
em tudo que é de respeito, tudo que é justo, tudo que é puro, amável, boa fama, tudo que tem alguma virtude ou louvor. A gente concentrar nossos pensamentos na palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Já falei sobre isso, cara. Se você acha que você não sabe meditar, é muito simples, cara. Meditar é igual a se preocupar. Você se preocupa com alguma coisa? O que é se preocupar? É você pensar naquilo ali e repetidamente, e pensar de novo, de novo, de novo. É a mesma coisa do que meditar. Então a gente vai concentrar os nossos pensamentos na palavra, porque é isso que Paulo está convidando aqui. E isso é como ele está falando aqui, não é pensamento positivo, mas sim fixar a nossa mente em Deus, fixar a nossa mente nos céus, na nossa herança, para que a gente possa cultivar a mente de Cristo no nosso dia a dia. Então, irmão, hoje eu te convido a você pensar naquilo que você pensa. Procure no seu dia a dia um ritmo de gratidão, de adoração e de louvor nos seus pensamentos, naquilo que você fala, na forma como você age. E agradeça a Deus pelas oportunidades que você tem no seu dia a dia e de ser luz nesse mundo cheio de escuridão. Procure aquilo que é bom, puro e verdadeiro, onde quer que você for, irmão. E lembre-se, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Se esse vídeo foi bom, se fez sentido para você, cara, compartilha agora esse vídeo. Manda no grupo da tua família, do teu trabalho, para aquele teu amigo que tá precisando de uma palavra dessa, cara. Semeia a palavra de Deus e deixa o Espírito Santo de Deus agir. Também não se esqueça de curtir o nosso vídeo e de se inscrever para você ser alertado toda vez que tiver um vídeo novo, tá? Fica com Deus e lembre-se, irmão, Deus é bom o tempo todo.